Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Mais um dia para compartilhar histórias, testemunhos que com certeza farão diferença na sua jornada. Hoje aqui como host comigo, Ricardo Barbie mais uma vez. Tô aqui de novo, gente. Tudo bem com vocês? Sou minha careca brilhante. Com um grande prazer de receber dois amigos. É muito bom gravar com amigo, né? É muito bom, né? É muito bom. A gente só tem que cuidar um pouco para não falar demais. Já começamos, né? Já. Inclusive, no podcast passado, né, não da Sheila, o anterior que eu fiz com a Renata, eu falei deles, né? A Denise principalmente. Verdade. Denise está aqui hoje com a gente já apresenta, mas é a nossa fisioterapeuta da familiar. Lá em casa, cuidou bem da Olivia e das nossas quebradas lá. Sim. Então é isso, né? Vamos apresentar nossos convidados, caras, né? Davi Faria e Denise Faria. Oi. Já estive aqui. Já esteve. Prazer estar aqui. Tudo bem com vocês? Além de amigos, assim, né, Davi? Quero aqui te honrar, porque desde quando a gente compartilhou essa ideia do podcast, tu foi um baita no parceiro, né? Contribuiu muito, né? Muita coisa que a gente está vendo aqui. Tem um monte de coisa do Davi nos bastidores aqui. Nos bastidores. Mesa de som, televisão, né, Davi? É pra honrar, né? Isso aí. Então, cara, É nosso. agradecer a Deus aí pela tua vida e pelo Amém. que tu tem contribuído aqui, né? Tem com certeza feito a diferença. E a gente estava conversando, né? Quando queríamos aqui compartilhar, né? E vou dizer que tem sido semanas difíceis, né? Para nós até chegar aqui, né? Sim. Então, Denise não ficou bem essa semana, eu também não estava. Hoje eu acordei ruim. Davi acordou ruim hoje. Então, tipo, a gente sabe que o que a gente tem feito aqui tem agradado o coração de Deus, eu tenho certeza disso, né? E o inimigo não está contente, Nem um pouco. né? Então a gente tem sentido essas provações aí que a gente tem passado, mas Deus é maior. Glória a Deus. E o que Ele vai fazer através de tudo que a gente vai compartilhar aqui, eu tenho certeza que vai transformar a vida de muita gente. Sim. E por isso a gente até estimulou, né? Conversou para que vocês estivessem aqui compartilhando a experiência, o testemunho de vocês. Sim. É incrível. E eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita A gente. gente tinha que dar espaço, né? Conversando com o Cado hoje de manhã, eu falei, cara, eu não tô bem, eu tô ruim, mais um dia. Ele assim, o que você falou? Leva as pedras Que eu levo a fundo. Que eu levo a Que fundo. leva funda. Vambora. Davi, né? Vou, Davi, Vambora. leva só as pedras, Davi, que eu carrego a funda. É guerra espiritual, cara. Vamos lá, vai pela fé. A hora que vocês entrar pela porta ali, vai passar qualquer doença. É pro pau. É isso aí, vamos Isso pro aí, pau. é Vamos isso quebrar aí. o inferno, é isso aí. Mas muito bom Amém. mesmo estar com vocês Amém. aqui e estar compartilhando essa mesa. Uma honra estar aqui desse lado. É verdade, é uma honra mesmo. Gente, a apresentação... Fale um pouquinho de vocês, né? Davi, quem é você? De onde é que você saiu? Pô, cara, saí Da minha mãe, né? Poxa, cara, eu sou Davi, né? Eu sou administrador, trabalho com automóveis, sou presbítero da IPI do Estreito, professor de jiu-jitsu, faixa preta, casado com a Denise, mãe da Laís e da Alice. Mãe Né? não, pai, né? Ela é Pai? mãe, né? Ah, ela é mãe. Ela é mãe, né? Ela é mãe. Eu sou mãe. Será que isso foi um ato falho? Não, né? Sou pai da Laís e da Alice. Desde que me conheço por gente, sou crente, né? Evangélico. Meu avô já era presbítero, meus pais. E até hoje estamos aqui caminhando, né? Amém. Eu sou a Denise, filha da Lindaura e do Rogério, mãe da Laís e da Alice, esposa do Davi. Amém. A gente é casada há 16 anos. Nasci na Igreja Presbiteriana Independente. Sou líder desde que me conheço por gente. Tenho esse instinto, esse propósito de liderança dentro do meu coração. Então, sempre caminhando na liderança e trabalho na igreja desde muito nova, muito pequena. E hoje líder de um grupo, de um GD, na frente do Ministério Infantil da nossa igreja, com as nossas crianças, professora de escola dominical, fisioterapeuta e tanta coisa. E estou aqui hoje para compartilhar um pouco da nossa história com vocês. Muito bom. Amém. E vocês casaram em 2008, foi isso? 2007. Não, 7 de 2007. Essa é uma data que eu não esqueço de dar. Eu sou bem ruim de data, mas para dar parabéns pro Davi e Denilson, eu nunca esqueço. 7/7/2007, cara. É impossível esquecer esse casamento, né? Até Escolheram o bem, meu né? não lembro direito, mas os deles eu lembro. Eu acho que foi a Denise pro Davi nunca esquecer. Pode ser. Exato. Estratégico. Não poderia ser diferente, né? Porque eu esqueço mesmo.
Eu falei 2008 porque acho que uma grande parte dos amigos aqui do grupo que a gente casaram em 2008, então achei que vocês faziam parte dessa leva. E aí, depois de quanto tempo veio a primeira filha, Laís? A Laís veio em 2011, nasceu super bem, né? Foi muito esperada, foi muito planejada, sempre. A gente viu que precisava de mais alguma coisa na nossa rotina, né, Davi? Exato. E ali a Laís nasceu em março de 2011 e... Isso, foi, né? Março de 2011. Dia 3/3. E depois, em 2015, veio a Alice. Né? Também muito desejada, muito planejada. Sim. Nada por acaso. Falamos agora, a Laís precisa de uma irmã ou um irmão. E lá, a Alice foi em janeiro de 2015. 16 de janeiro de 2015, a Alice nasceu. Bem lá. Voltando um pouquinho à história, o encontro de vocês com Jesus, como que aconteceu? Quando é que vocês consideram efetivamente a conversão de vocês? Ou... Quer falar? Pode falar. Eu nasci, como eu falei, na Igreja Presbiteriana Independente, nasci num lar cristão, mas com os meus 13 anos, uma campanha de Kings Kids aqui em Florianópolis, né? Jocum, quem não conhece, é um projeto da Jocum. E lá eu tive o meu encontro real com Jesus, onde eu realmente falei, toda a minha vida é para o Senhor. Então, lá foi um marco, assim, com meus 13 anos. Em janeiro dos meus 13 anos, foi onde realmente eu me encontrei com Jesus. A minha história não é muito diferente, né? Eu nasci na igreja, como eu falei, e com uns 14 anos, na época eu fazia parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E eu estava num retiro de carnaval e, como um bom presbiteriano, né? Estava lá fazendo uma devocional de manhã cedo, no retiro, e ao som do João Alexandre, uma música chamada Manhã, e aquilo falou muito, muito ao meu coração. E naquele dia a gente falou bastante sobre entrega, o coração, abrir o coração para Deus. E naquele dia ali eu senti mesmo que realmente fez a diferença na minha vida. E eu entreguei para Deus a minha vida naquele dia, no retiro de carnaval, né, com 14 anos. História super jovem, cedo, né? Sim. Eu tive essa experiência com retiros e tal... durante a minha adolescência, mas eu considero com 23 anos. Né? Mas a gente já participava desde a gente, criança, né? Nós tivemos a sorte, a bênção, não sorte, mas a bênção de poder ter encontrado Jesus antes. Exatamente. E isso faz um monte de diferença na nossa adolescência e juventude, né? Muita gente vai descobrir isso só depois, né? Como foi o teu caso, Deco. Mas a gente teve essa sorte de os pais já terem encontrado com ele antes da gente. E apesar de conduzido, né? E aí a gente criança aprendeu e como jovens e adolescentes a gente tomou essa decisão por ele, né? Fala a gente porque eu conheço o Davi, Sim. a Denise eu peguei ela no colo quando ela era pequena. Eu peguei ela no colo assim quando ela era pequena, ela subia aqui pelas minhas costas aqui assim, eu ficava fazendo cavalinho na Denise assim, ó. Agora não dá mais, Davi, não consigo. Não tem como. Agora vocês falando disso... vocês dois são primos, né? Pô, tem um parentesco aí, né? Tem isso, eu não sabia? Sim, pô. Tem uma afinidade. O pai dele é primo da minha mãe, eu acho, segundo de grau. A gente anos, tem uns quarto grau da Davi. Né? Tem uma... Tu não tá vendo que o cabelo é igual, Aí, porém? Tem uma linhagem aqui. O olho. O olho branco do olho é igual. Branco é igual. Não, e vocês falando disso, né, de descobrir Deus nesses encontros com adolescente, eu penso que hoje, a gente estava ontem no congresso e o Pelo Eleitor estava falando sobre isso, sobre quão assediado estão os nossos adolescentes com o mundo. Nossa. Né? Então, a importância de ambientes como esse para que eles tenham a oportunidade de encontrar Jesus, assim como vocês encontraram, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, não considero que eu encontrei de fato Jesus ali, mas aquilo fez diferença, porque quando a gente foi casar, eu sabia onde eu queria estar, né? Porque eu já tinha vivenciado. Então, a importância desses ambientes para os nossos adolescentes. Inclusive, a gente se conheceu através de um retiro que eu não fui. Que tu não foi. Isso. Mas foi muito bem falado. E aí ela ficou curiosa. Quem que é esse, Davi? E aí no sábado seguinte, geralmente, né, os retiros eram assim, né?
Eu era da IPB, ela era da IPI, fazia um retiro juntos, e aí no sábado seguinte fazia o pós-retiro, assim, né? E esse retiro foi na IPB, ali do Estreito, onde eu congregava. E aí o pessoal foi, ela chegou, entrou na igreja, eu tava lá na frente, na época eu tocava alguma coisa envolvido com música sempre, né? Acho que eu tava tocando guitarra na época. E eu tava lá afinando minha guitarrinha assim, aí eu olhei ele pelo corredor, ventando aquela baixinha assim, fechando. Câmera lenta. Câmera lenta, eu olhei assim, a minha. Os cabelos maçantes. Já era. Já era. E de lá, eu tinha acho que 17 anos, né? Não. Quando tu me conheceu, 2 anos depois a gente começou a Isso, namorar. isso, verdade. A gente começou, eu tinha uns 15 Eu para tinha 16 13, ela tinha uns 13, 14. E aí a gente foi namorar de verdade quando ela fez 15 anos. Porque a mãe dela e o pai dela só deixavam quando ela tivesse 15 anos. Ela em casa é 18. E aí ela me convidou para o aniversário dela, mas eu não fui. É que os tempos eram outros, né? Então agora hoje em É que dia a gente 18. vai sempre atualizando a idade. É, isso. Lá em casa eu nem posso dizer, porque se eu falar indeterminado é um problema. Então tem que escolher uma data, né? Eu falei 14, eu fui menos ousado. É que tu tá longe, Vamos né? mudar de assunto? Vamos mudar de Vamos assunto, mudar que a de Aninha tá assunto. chegando Vamos muito mudar de perto. assunto, eu tô perto dos 14. Tua né? também, Deco? Vamos lá, muda. Lá, ó, só era 14 lá em casa também, tá? Entendi. Isso muda, tá? Não, é indeterminado, vai. E aí a Alice veio em 2011, março de 2011, né? 15. 2000. A A Laís veio em 2011 e a voltando. Alice em 2015. Isso, E aí, dia Alice 16. em 2011, Conta um pouquinho, Alice em como foi? 2015. Alice ou Laís? Não, Alice, né? O foco Alice. aqui hoje é Alice. A Alice, eu já tive uma gestação onde a Alice não crescia na minha barriga, a linha de crescimento dela era sempre muito baixa, então eu tive algumas recomendações pela minha ginecologista de descansar após o almoço, não me mexer muito. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem calma, bem tranquila, né? Tiroso. Quase nada agitada, então para mim já foi um trabalho eu ter que pelo contrário, né? Eu ter que me acalmar. E lá no finalzinho, lá em janeiro, já estava para nascer, ia completar 39 semanas, eu não conseguia fazer ultrassom, daí fomos fazer um ultrassom de emergência, porque eu já estava sentindo que a minha barriga não estava mexendo muito bem, com muitas mobilidades, assim. Na hora que a gente foi fazer o ultrassom, o médico falou, ó, a Alice perdeu peso, vamos ter que fazer um parto. Agora, faltava 2 dias para completar 39 semanas, então, assim, não foi prematuro nada, foi bem no tempo ali. Então tá, mas ela tá bem, tá tudo bem, vamos fazer o parto, que daí ela vai crescer fora da barriga. Se ela não tá crescendo dentro da barriga, vamos fazer ela ir pra fora pra mamar e crescer aqui fora. E assim foi um parto super tranquilo, né? Ficamos 1 dia, 2 dias na maternidade, viemos pra casa. E normal, conseguimos vida normal, Alice mamando, crescendo, parará, com 55 dias, Alice, logo depois do aniversário da Laís, a Laís estava fazendo 4 aninhos, sentindo um pouco a vinda da irmã, né? Bem isso. Vamos fazer um aniversário para Laís. Ah, mas a Alice é tão pequenininha. Não, mas vamos fazer um aniversário para ela. Foi uma festa bem legal, na praia, um monte de gente. A Alice ficou mais quietinha no carrinho, não deixava o povo chegar muito perto, porque ela não tinha tomado as vacinas ainda dos 2 meses, né? Que tem bastante vacina que toma para proteger a criança. E depois desse aniversário, uns 5, 6 dias depois, a Alice começou com uma gripe, né? Corizinha no nariz e uma febrícula, assim, uma febre de 38,2. Daí a gente foi ao médico no NAS, levamos ela. Não, mãe, é só uma gripe, pode voltar para casa. Isso na segunda-feira. Isso. Daí, então tá, só lavar o nariz e continuar dando de mamar. Sim, isso ela tinha 55 dias, só reiterando. Segundo dia de novo, febrezinha, não dormia direito à noite, a gente já sentia que o nariz dela estava meio entrancadinho assim. Voltamos lá, medimos. Não, mãe, é só uma gripe, volta para casa. Terça-feira. Quarta-feira, a mesma coisa. Daí o Davi falou, na quinta, Denise, se amanhã a Alice tiver febre de novo, a gente vai lá, a gente não sai de lá sem a Alice dar um diagnóstico do que ela tem. Mas até então, normal, mamando do jeito que ela mamava, pouquinho, mas normal. Nessa noite a gente deixou a Laís com a madrinha e o padrinho dela, porque poderia ser que a gente tivesse que ir de noite para o hospital. Então eu estava sozinha em casa, o Davi foi trabalhar, e eu observando a Alice muito bem. E eu mensurava a febre, a temperatura dela por aqui, né? Porque era assim que eu mensurava a da Laís. Aqui, que era da minha primeira filha.
Ok, ela tá bem. Tirei uma fotinho dela, mandei pra madrinha dela. Olha, ela tá bem. Tô fazendo bolsinha de gelo, assim, um paninho gelado no pé para baixar um pouquinho a temperatura. Na hora que eu fui pegar ela, assim, eram umas 11 horas da manhã que eu fui pegar ela da cama e botar no sofá, eu vi que ela estava quente, fui medir a temperatura dela, ela estava com 38,2. Davi ligou naquela hora, umas 11 horas da manhã. Denise, como é que tá a Alice? Eu falei, Davi, ela tá com febre. Dele assim, tô indo para ir agora. Eu falei, não, Davi, calma, ela tá com 38,2. Isso era quarta ou quinta-feira? Quinta já. Na quinta já. Tá. A gente já começou tinha na segunda, 3 terça, vezes quarta, na Unimed. Daí o Davi, não, a gente tá indo agora. Eu falei, não precisa. Não, a gente tá indo agora. O Davi chegou em 15 minutos lá em casa. Na hora que ele chegou em casa, ele olhou pra Alice. Ele falou, Denise, a nossa filha tá morrendo. Eu falei, como assim, Davi? Na hora que eu olhei pra Alice no sofá, a Alice estava da cor desse papel aqui, ó. Ela já não tinha mais cor, ela já não tinha mais boca, ela não tinha mais nada. Ela estava da cor do bore, ela estava com um borezinho branquinho, assim, ela estava só os fiozinhos de cabelo, assim, um olhinho aberto. Eu falei, meu Deus, Davi, ela não estava assim. Daí Davi botou a gente dentro do carro. Eu falava, para nos bombeiros. Eu moro ali em Capoeiras, tem uns bombeiros ali na central do Estreito. Davi, não, a gente vai direto pro hospital, Não, eu liguei o pisca-alerta do carro, né? Cara, eu fui acelerando até o Nais ali, não sei qual é aquela rua ali atrás da... Madalena Barbie. Isso. Ali atrás da Rio Branco. Isso, atrás da Rio Branco. Aí a gente chegou lá, parei o carro lá na frente, entramos com ela no pronto-socorro ali, né? A moça assim, não, entra com ela direto, não precisa nem passar pela triagem ali, aquela questão. Ó, a gente entrou, uma pediatra pegou ela pela mão, quando viu o estado dela, foi lá e fechou todo o coisa. Não vai ter mais atendimento por agora, a gente está com uma criança bem mal. E aí tiraram a gente da sala e levaram ela para uma salinha lá atrás de reanimação, é isso, amor? É uma sala, eles fecharam, só que eles não estavam conseguindo aferir os batimentos e a saturação da Alice, porque ela era muito pequenininha, né? Eles contam até que tem equipamentos antes da Alice e pós-Alice, porque ela não era prematura, mas ela era muito pequena, então eles não tinham um oxímetro para ver a oxigenação dela e eles não conseguiam entubar ela. Teve uma hora que ela precisou ser entubada, eles não conseguiam entubar ela porque não tinham um equipamento específico para a gargantinha dela. Daí, nesse momento, foi o momento onde eu vi que era mais grave do que eu imaginava. Daí veio as duas médicas que foram um anjo na nossa vida. Nesse momento eu liguei para todo mundo que estava próximo, para minha mãe, para minha irmã, para minhas irmãs. Orem porque a Alice não está bem. Daí, nesse momento, a minha irmã, que trabalhava ali pertinho, a Débora, foi direto lá para o NAS, a Débora e o Gugu, meu cunhado. O Gugu disse que só escutava as pessoas entrando com as crianças e a secretária da frente falava assim, não, a gente não pode atender agora porque tem uma criança muito grave lá dentro, então a gente não está atendendo, está tudo suspenso, tem que ir para o hospital. E ali, o testemunho do meu cunhado foi já que ali ele já se ajoelhou, já começou a clamar pela vida da Alice, né? Naquele momento ali ele falou, Deus tem alguma coisa especial para essa menina, né? E ali começou a luta das médicas em descobrir o que a Alice tinha. A questão era manter a Alice. A Alice começou com a saturação 80, 82, 83, 62, eles não conseguiam entubar. Naquele momento foi chamada a ambulância da Unimed, ela teria que ter uma ambulância de intensivista, assim, com UTI, porque ela precisava ser levada para UTI, porque eles não estavam conseguindo manter a saturação dela com oxigenação aqui, nem com oxigenação nasal. Daí as médicas começaram a tentar ver o que elas faziam. Uma dessas médicas, logo depois, né, depois que ela saiu do hospital, a gente foi no consultório da doutora Rafaela, e ela falou, Denise, na hora me teve um insight, eu vou dar um antibiótico mais potente que a gente tem aqui. Eu não sei o que essa criança tem, mas o mais potente eu vou dar. E foi ali onde ela aplicou antibiótico na Alice pela cabeça já, uma veinha da cabeça, porque ela já não tinha mais veia. Daí chegou a intensivista, daí nesse momento que ela aplicou o antibiótico, a Alice teve 2 paradas cardiorrespiratórias. Isso eu não sabia, fui só saber depois.
Porque eu já estava num lugar mais separado. Nessas horas vocês estavam separados? Separados. A gente só conseguia ver ela de longe, assim, de perfil. Isso assim. aí, eu espiava, né? Eu espiava. Só fala no microfone. Eu espiava e voltava. Espiava e voltava. Aquilo, como eu não podia botar as mãos ali e fazer nada, né? Eu preferi ficar mais afastada. E daí, nesse momento, ela teve 2 paradas cardiorrespiratórias, onde a intensivista da ambulância chegou e falou, fecha a cortina. Daí ela conseguiu realmente entubar a Alice, né, para poder dar ventilação para ela, porque ela já não estava mais conseguindo. Daí a intensivista me falou, mãe, a Alice, ela está com uma pneumonia e uma infecção generalizada. A gente está levando ela agora para o NAS, para o hospital da Unimed, na ambulância, e ela está em estado grave. Eu falei, tá, então eu vou junto. Da área da saúde, né? A gente já começa a imaginar pneumonia, infecção generalizada. Quantas pessoas eu atendi, quantas pessoas sobreviveram, passa um filme na nossa cabeça, né? Nessas horas é bom ser ignorante, né? No assunto. E ela falou, não, tu não vai, tu não podes ir. Eu falei, não, eu vou, não, tu não vai, tu vai acompanhando atrás no carro com teu esposo. Daí ali eu percebi que era mais ainda, um pouco mais grave do que eu podia imaginar, né? E ali foi a viagem mais longa das nossas vidas. Do centro 20 minutos de viagem. até o hospital da Unimed ali. Acho que nem dá isso. Muito perto, assim, mas foi um negócio assim que a gente não chegava. A gente foi orando dali até lá e não chegava nunca, cara. Nossa. Aí chegamos lá, ela entrou pela emergência direto, né? Já foi direto para UTI. A UTI tinha sido recém-inaugurada, né? 6 meses. 6 meses. Tinha só uma criança lá, tinha acho que 10 leitos, tinha uma criança só. Aí meio que os médicos ficaram já em função dela, né? E ali começou a nossa batalha diária, né? Naquele primeiro dia. A Alice entra na UTI, eles entubada, só de fraldinha, assim, com aqueles aparelhos cheios de fio pendurado. E nada acontece, porque na UTI ninguém melhora, né? Segundo os médicos, é sempre... Como é que ela está, doutor? Ela está estável, ela está estabilizada, ela está estável. E aquilo ali torturava a gente, né? Eu só queria saber assim, ó, ela melhorou 0,001%. Tava bom já. Basicamente ela tá respirando e o coração bate, né? É isso que eles falam. Eles Não têm uma melhora. cara de nuvem, assim, que eles não têm cara nem de feliz nem de triste, então tu fica esperando uma expressão, né, para te dar um conforto, eles não têm. Mas, assim, ela entrou, eu acho que ali no hospital, umas 2, 3 horas da tarde, a gente só foi ver ela às 7 horas da noite na troca de plantão. E a doutora que nos atendeu, ela foi, assim, fantástica. Né? Eu não me lembro o nome dela, mas ela foi, assim, de um carinho com a gente. E ela falou, olha, agora a gente vai colher o teu sangue, porque ela vai ter que tomar bolsa de sangue, e a gente vai colher um líquor da medula dela para ver se ela não está com meningite. Porque ela tem uma bactéria, e essa bactéria não pode estar correndo pelo corpo dela e se instalar no cérebro, no coração e no rim, porque no pulmão já estava instalada que era uma pneumonia, né? Então, elas teriam que controlar essa bactéria aonde ela estava e ver a evolução da Alice. Só para relembrar, ela tinha menos de 2 meses, 55 dias. 58 dias. Estava fazendo 2 mesinhos. Isso. Nesse dia ela tinha 55 dias, o dia que ela foi internada. Né? Ali foi um momento onde a gente recebeu uma força assim tão grande da nossa comunidade cristã, dos nossos amigos, né? A gente ia compartilhando pelo Facebook, gente assim da minha adolescência, dessa campanha de Kings Kids, onde eu aceitei Jesus, que estavam lá no Japão, na China, escrevendo pra gente, ó, a gente está orando pela tua filha, vai dar tudo certo. Várias igrejas, né? Várias igrejas, várias comunidades, né? Toda vez que a gente descia lá no hall de entrada da Unimed, aquela Unimed estava cheia. A nossa igreja, principalmente, cara, parecia um culto toda vez que a gente descia. Toda vez. Assim, ó, não lembro de um dia ter menos de 30 pessoas lá, assim, sabe? Minhas irmãs, minha família, a família da Denise, pessoas da comunidade ali, sabe? Todo mundo envolvido, dando suporte, assim, foi algo... E a gente era, né, Davi? A gente era sustentado
pela palavra de Deus. Isso é muito forte, Todos assim, os para dias. vocês que estão passando ou passaram, né, por um momento difícil, assim. Eu fico pensando, quem não tem Jesus, como passaria? Como passaria? A gente foi sustentado pela palavra de Deus. A nossa pastora, na época, a nossa amiga Nicole, né, com seu marido, Paulo, eles iam lá em casa. A Nicole grávida, então ela estava bem estável também nessa No época. dia seguinte, né? Lembra? No primeiro dia, o médico falou assim, ó, agora a gente vai colher um líquido, tal, ali. Não vou falar termo técnico aqui, porque eu não sei, tá? Mas ele foi colher um líquido lá e falou assim, pô, agora a gente vai ver, porque isso é muito grave, esse líquido, a gente precisa saber, então vocês vão pra casa agora, descansa, que amanhã a gente tem notícias. Eu digo, pô, doutor, Descansar, como né? é que a gente vai pra casa e deixa a criança de 55 dias aqui? No máximo tu toma um banho, mas descansar Cara, é algo que beleza, não. fomos pra casa. Aí a tia Soninha tinha organizado uma corrente de oração, uma vigília ali às 10 horas da noite. E a gente chegou em casa, foi uma tormenta, porque os brinquedinhos dela ali, né? Já tá batendo aqui? Obrigado. Eu participei dessa vigília, Davi. Nessa época eu morava na Palhoça com a Renata e a gente Sim. tinha a Helena com 3 aninhos, eu acho. 2 ou 3 aninhos. E a gente chegou em casa e veio ali as coisas, assim, foi bem forte. Aí a gente tomou um banho, deitamos na cama, assim, de barriga pra cima, eu e a Denise, assim, botamos a mão, assim, um no outro. E a gente orou, e aí começou a borbulhar ali as mensagens no WhatsApp, né, de que, vamos começar a orar, todo mundo orando. E eu e a Denise, a gente falou assim, a gente precisa descansar. Deus está nas tuas mãos. E isso era 6 horas da manhã. A gente acordou só às 6 horas da manhã. Com o Paulinho e a Nicole lá em casa chamando, porque eles queriam orar com a gente Antes antes da gente ir pro hospital. E assim, a gente dormiu a noite inteira. Como? Como assim? Como eu sei, né? Deus, né? Não tem outra. E ali foi... A Nicole e o Paulinho já estavam ali. O Paulinho foi para um canto comigo, a Nicole com a Denise. Depois a gente orou junto. E fomos para a nossa batalha do segundo dia, né? E eu falava pro médico, doutor, o que que a Alice precisa vencer hoje? Qual que é a batalha dela hoje? Hoje a gente vai ter que colher isso, observar isso, e ela tem que melhorar esse parâmetro. E ali a gente ia orando. Eu passava pelo Facebook para os meus amigos e as pessoas, olha, orem por isso, por isso e por isso. E assim foi. Foi um momento onde eu tinha a Laís, né, a nossa primogênita, onde ela sentiu bastante, porque a gente se mergulhou. Não tem como, né? A gente mergulhou no cuidado com a Alice e a Laís ficou só na margem, olhando o nosso movimento, um movimento muito difícil, de muita dor, né? E a minha irmã, a Débora, e o Gugu, meu cunhado, pegou a gente, não, vocês não vão para casa ficar sozinhos em casa, vocês vão dormir aqui em casa. Então a gente armou o acampamento na casa do Gugu e da Débora. E ali, todos os dias que a gente chegava do hospital, eles ficavam até 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, conversando com a gente, cantando, orando, né? E cuidando da Laís. Daí, nesse dia, no terceiro dia, não antes. Não, foi batalha. no... Não, primeiro conta o episódio lá, aquele. Não, Para depois eu contar isso. Não, é que antes disso, né, foi no terceiro dia já. No terceiro dia teve um doutor lá, que eu até esqueci o nome dele. Ele chegou, deixou a Denise passar, tava eu e a Denise ali num corredor brancão, assim, né, só com aquelas luzes, e no final, assim, tem o elevador, e no outro lado a porta da UTI, né? Então, não tem ninguém que passa ali. Como a UTI estava vazia, só tava ali, assim, o menininho estava estável já estava lá há muito tempo, já. Era nós. Aí o médico veio, deixou a Denise passar e me chamou. Pai, preciso falar contigo. Eu digo assim, beleza, bora aí. Ele assim, tu acredita em Deus? Ou alguma coisa desse tipo? Eu assim, sim, muito. Aí ele assim, eu assim, por quê? Ele assim, cara, a ciência, a medicina, não tem mais nada para fazer. A ciência não tem mais nada para oferecer para ela. Tudo o que a gente tinha de recurso tá ali. Para ela melhorar agora, ela precisa de algo mais. Aí naquela hora assim, me deu uma força, sabe assim? Eu falei assim, tá bom, doutor. Bem assim, obrigado. Eu acredito muito. E o Deus que eu acredito, ele é um cavalheiro. Ele espera. Ele é um gentleman. Ele deixou a medicina fazer. E ele acredita. Ele criou a ciência, ele criou a medicina. Ele deu suporte. Porém, algumas coisas precisam de algo mais, como o senhor falou. Então agora, esse Deus que eu acredito, ele vai trabalhar naquilo que a ciência não consegue trabalhar. E ali começou a nossa batalha.
Porque ali a gente não tinha mais nada para esperar. Só em Deus. E é uma batalha, quando a gente fala batalha, é uma batalha espiritual, uma batalha que eu já ouvi de falar, já tinha lido na Bíblia, mas eu nunca tinha experimentado na minha frente, uma batalha espiritual. Principados e potestades lutando sobre nós, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos. É muito forte, gente, isso é muito real. Nessa experiência, em 2015, eu tive a experiência na carne de saber quanto o mal pode se instalar nas nossas atitudes. Ele não pode entrar nos nossos pensamentos, mas ele se instala trazendo memórias na nossa mente para tirar a gente do foco. Daquele foco que Deus tinha colocado a gente. Eu sou o Deus de vocês. E o texto que Deus me deu no primeiro dia foi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso era o meu lema. Isso era como se fosse um mantra. Toda vez que eu sentia na minha mente algo dizendo ela vai morrer, o Senhor está comigo. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor está comigo. E ali a gente passou momentos, né, Davi? Muito fortes. A gente tem muitos momentos fortes com Deus, mas ali eu tive muitos momentos fortes com o diabo, né? Muito forte mesmo, assim, experiências assim de pensamentos do mal, e eu ter que rejeitar na hora. Em nome de Jesus, rejeito esses pensamentos, porque em nome de Jesus não vai acontecer. Cara, o diabo é sujo, né? O diabo é sujo. O diabo, ele tem as artimanhas ali que ele é safado, né? Então a gente tem essa experiência, né? Várias experiências com o diabo. O demônio, o Lúcifer, seja Davi, lá quem que vocês queiram. Tem uma história nesse corredor bem legal, que Sim. eu sei porque eu já ouvi ela de ti. Tu topa compartilhar ela aí? Sim, cara. Perguntaram pra mim uma vez, né, se eu acredito no diabo, né? Eu falei, não, cara, acredito em Deus. Mas o diabo existe. Ele existe. E eu já estive frente a frente com ele, cara. A gente estava nesse corredor, foi no terceiro dia. De manhã já, meio-dia, a gente estava no shopping, que é do lado ali, almoçando. E, cara, a gente botou a comida no prato, assim, eu comi meio prato. Já não tinha fome, né? Mas eu comi um pouquinho só e eu falei assim, Denise, vamos pra lá, que a lista tá ruim. A lista tá ruim. A lista tá ruim, vamos pra lá. Ela assim, calma, Davi, o que aconteceu? Eu tô sentindo que ela tá ruim, ela piorou. Cara, a gente abandonou tudo ali e correndo pelo meio da rua de mão dada, assim, chegamos lá, entramos lá na UTI, correndo. Como é que ela tá? Não, ela tá bem, ela tá bem, tá estabilizada, tá ali, né? Falei, poxa, então tá. E aí a Denise ficou lá dentro e eu fiquei no corredor. Só podia entrar né? Só sempre. Podia ter um com ela sempre. E aí começou vários pensamentos. Começou a vir na minha cabeça vários pensamentos ruins, de tragédia, de morte, pensamentos ruins. Aí eu falei assim, cara, não, vou louvar a Deus. Não tinha ninguém ali, né? Peguei e comecei a cantar. Na época, estava bem alta aquela música Oceanos, né? E eu tive a ideia, né, de cantar aquele trecho da música, né? Leva-me mais fundo do... Pra quê também, né? Mais fundo do que já estive, né? Cara, comecei a cantar e uma voz, não uma voz de um cara, vai dar tudo errado. Aí eu olhei assim. Ninguém no corredor? Ninguém no corredor. Leva-me mais fundo do que já estive. Em minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. Vai dar tudo errado. Ela vai embora. Audível, Davi, tu ouviu? Ouvi. Aí eu falei, cara, és tu, Praga. Tu não tá falando isso. E naquele momento eu falei assim, tu não tem poder nenhum sobre minha filha. O meu Deus é muito maior do que tu. E ele teve a audácia de falar assim, tu quer ver? Eu falei, tu não tem poder. E como se tivesse uma pessoa na minha frente, eu dando de dedo na cara dela. E ele assim, tu quer ver? Eu falei assim, tu não tem poder. Deu um estouro no hospital.
e a luz do hospital inteira se apagou. Tudo. E a Alice estava entubada, com ventilada, aparelhos. Ela precisava daquilo para sobreviver ali, para se manter viva, né? E eu dentro da UTI, não sabendo nada do que estava acontecendo lá fora, lá com ela, orando. E Deus, nesse momento, lá dentro da UTI, eu não lembro se foi nesse momento, mas Deus falava muito comigo, assim, Denise, se ajoelha aqui. É aqui que eu quero que você se ajoelhe. Porque o leito da Alice ficava bem de frente para a equipe médica. Como só tinha 6 leitos funcionando, então tinha ela e tinha o João, que é outro bebezinho. E ela ficava bem de frente dos médicos, então eu ficava ali lendo a Bíblia, orando, e Deus falava para mim muito forte, se ajoelha aqui, do lado do... Mas não foi nesse momento, não. Porque quando acabou a luz, deu aquele momento de escuridão, aí meu coração disparou, né? Foi a 650 por hora. E nisso abre aquela porta da UTI, aquela porta de abrir assim, né? E a Denise sai correndo. Davi, acabou a luz. E o que vai acontecer agora? E, cara, na hora eu não pensei assim, sabe? Eu peguei, empurrei a Denise pro lado e continuei louvando. Cantando bem alto. E daqui a pouco, como um passe mágica, né? De Deus, voltou a luz. Aí veio um enfermeiro, acho que era um cara que estava lá dentro, o enfermeiro, ele veio correndo e falou assim, calma, gente, calma. Tem geradores no hospital. Mas o que acontece? Por a UTI ser muito nova, isso não tinha acontecido lá ainda, né? Então, assim, eu sou da área da saúde, quem entende aí um pouco, o respirador mecânico, ele tem várias funções, tanto que ela demorou das 2 da tarde às 7 da noite para regular as funções dele. Ele que respira por ela. Então, assim, existem vários parâmetros. Uma máquina dessa desligar e ligar de novo, né? Não confio muito. Então, eu fiquei apavorada nesse momento. Eu fui saber dessa história, dessa experiência que o Davi teve, uns 15 dias depois, né, Davi? Sim. Eu escrevi no bloco de notas do celular para não esquecer, assim, né? Porque eu queria deixar marcado aquilo. Porque, às vezes, nós temos muitas experiências com Deus, né? Ou deveríamos ter, né? Nós, crentes. Mas com o diabo, às vezes, a gente não leva a sério, né? As coisas. E tava ali. E ele não parou. Ele continuou. Todas as vezes que a gente estava num momento assim que a gente se sentia seguro, ele dava uma pedrada. Uhum. E aí toda a nossa... Lembra do dia que a gente estava na casa do Gugu? Que a Laís não conseguia dormir? Então, esse dia é um dia muito, muito importante também, né? É outro dia que foi um no dia bem... quinto dia, isso. Isso. Foi quando ela, no dia seguinte, ela ia fazer 2 meses. Então, ia fazer 60 dias. Ela entrou com 55, foi no quinto dia. A Laís, naquela apreensão dela, né, carente, e eu cheguei na casa da Débora, a gente ficava das 9 da manhã até as 7 da noite, depois a gente tinha que ir embora, a gente não podia ficar lá. E tem um milagre também, mais um, quem é mãe aí sabe, eu tinha que tirar o meu leite, porque ela não podia mamar, é claro, ela estava entubada, né, mas eles davam o meu leite pela sonda nasogástrica dela, e eu tirava leite. Eu só podia tirar leite no hospital, porque eles me davam um equipamento para tirar e uns potinhos para colocar. Tinha que ser totalmente estéril para não gerar bactéria, né? Tirar em casa e levar para lá não podia, tinha que ser tirado lá. Então, eu tirava nos horários que ela mamaria. Em nenhum momento eu fiquei sem leite. O meu leite não secou. Pelo contrário, quando eu chegava com meus potinhos de leite... Eles falavam assim, oh, meu Deus, lá vem a vaca leiteira, porque aquele leite abençoou outras crianças no hospital, porque a Alice não mamava o suficiente, né? E eu tirava o meu leite ajoelhado, você falava, Deus, ela precisa desse leite, é o leite que ela precisa mamar, não deixe que ela tome leite sintético, que ela tome o meu leite, né? Como é importante o leite da mãe para tudo na criança, né? E então eu tirei a última mamada das 7 e fui para casa cuidar da Alice, da Laís. Cheguei lá, a gente já chega cansada. A cabeça não está lá. A nossa cabeça está no hospital, junto com aquela criança ali precisando de mim. Era janeiro, era férias, né? E a Laís começou a enfrentar. A Laís começou a não querer comer. Tomar banho ela também não queria. Amarrar o cabelo ela não queria. Brincar ela não queria. E aquilo ali começou a dar uma confusão na casa, porque a gente já não está na nossa casa, a gente está na casa dos outros. E a tia... intervém, e o tio intervém, e o Davi intervém,
Eu fui dar banho nela, ela começou a berrar, e a gente já não sabia mais por que ela estava chorando. Eu peguei no braço dela e falei, minha filha, o que está acontecendo? O que tu tem? Naquela hora eu tive o discernimento do Espírito Santo. É outra batalha espiritual. Não na minha filha, porque ele não tem poder sobre ela. Mas na dinâmica, é isso que eu quero que vocês entendam. O diabo, ele é sujo, que ele atua na dinâmica, naquilo mais sorrateiro, né? Ele não tem poder sobre os meus filhos, mas sobre a situação, sobre o estresse, daquilo incomoda. Se a gente não tem esse discernimento na nossa mente de que a gente está passando por um momento difícil, é ali onde a gente tem que se acalmar e se aquietar, porque vai vir os insights, e ali veio aquele insight. É o mal. Daí eu sentei com ela no vaso, abracei ela, falei, não precisa tomar banho. Não precisa tomar banho. Fica assim como tu tá, tudo certo. Ela chorava, e eu falei, agora a mamãe precisa ir lá no hospital, tirar leite para a Mana, que já era 9 da noite. Daí fomos todo mundo, entramos dentro do carro, eu, Davi e ela. Eu sentei atrás com ela, abraçadinha. Ela dormiu. O Davi estacionou na frente da Unimed. Eu falei com a secretária, moça, eu preciso da UTI tirar sangue, tirar leite para minha filha. Ela, tá, já vou acionar lá, tu sobe. Na hora que eu subi, bati na porta, o enfermeiro abriu, falou, mãe, eu falei, eu sou mãe da Alice, eu vim tirar leite para ela. Dele assim para mim, não precisa mais, mãe. Quando ele falou, não precisa mais, olha como o diabo é sujo. A única coisa que veio na minha cabeça foi assim, ela morreu. Ela não vai precisar mais mamar. Dali eu caí no chão, comecei a chorar muito, ele me juntou, ele falou, não, mãe. Daí veio o doutor Celso, lá de dentro, o doutor, e falou, o que foi, mãe? Não, mãe. Ela melhorou muito essa madrugada, essa tarde. Amanhã a gente vai estubar ela, a gente vai tirar todos os tubos, ela não pode. Tá com leite na barriga, então tu não precisa mais tirar leite. Amanhã ela já vai mamar em ti. Entra, vem aqui, vem ver ela. Vem dar uma espadinha nela, olha só. A gente vai começar a estubação hoje, essa madrugada. Essa foi uma... Daí eu corri, né? Desci correndo, Davi estava lá no carro, eu falei, Davi! Davi não entendia nada, né? Eu fazia assim... Eu não queria fazer barulho, porque a Laís estava dormindo atrás, secretária, quietinha, né? ela vai sair. Né? E a Laís dormiu até outro dia. Né? Então... E os milagres começaram a acontecer, né? Aí, no outro dia, a Alice, surpreendentemente, ela deu um salto, assim, né, na melhora dela. E a gente nunca sabia se ela estava melhorando ou não. Eu estava até comentando aqui com a Nana antes. Na UTI sempre está estável, né? Então, do 1º ao 5º dia que ela ficou, a gente não sabia. Então, o que a gente fazia? A gente tirava foto do respirador, dos parâmetros dela, né? E enviava para a professora da Denise, que era intensivista, respiratório, né? Uhum. Aí ela dizia, melhorou, porque ontem estava assim, hoje está assim. Eu falei, cara, glória a Deus. Mas a gente não tinha a resposta dos médicos, né? Uhum. Os médicos, então assim, a gente sempre... Mas naquele dia específico, a gente viu realmente que, agora vai. E ali ela ficou mais... 3 dias. 3 dias no hospital. E no quarto, né? Ela já foi ali é na UTI ainda. Na UTI ainda. Sem isso. tubo, ela ficou ainda para... Eles falam que é o desmame, né? A criança, ela primeiro vai para máscara, depois vai só para o nariz, para depois ir para o quarto. Ainda no quarto, ela veio com oxigenação nasal, para oferecer mais oxigenação, para não ter tanto trabalho, né? Daí, no quarto, começou a fisioterapia e ela começou a melhorar, né, Davi? Ela começou a ter uma melhora, daí começou o trabalho de Deus em mim, que ainda não acabou. Não, a vida inteira. Começou não, né? E vocês já estavam num trabalho de Deus. Tempo. Assim, eu falei que algumas lágrimas minhas atrás aqui já. É um trabalho onde realmente eu não quero sair do hospital. Eu quero ficar aqui. Como é que vai ser em casa? Como é que vai ser voltar a trabalhar, cuidar da Laís? O Davi volta a trabalhar, eu vou ter que ficar sozinha. Né? E aí? Daí foi um momento onde foi muito importante para o nosso casamento, né, Davi? Sim. Onde entrou... Eu acho que foi tão certo quando Deus criou o homem e a mulher, que entrou o racional da história e teve que, um belo dia, depois de uns 3 meses,
Eu dormia quase dentro, hoje eu tenho vergonha de falar, mas eu dormia quase dentro do berço da Alice, abraçada com ela. Ela dormia no nosso quarto e o Davi falou assim, deu, Denise, chega, Deus já fez o que ele tinha que fazer. Deu. Agora ela vai pro quarto dela e tu vai voltar a dormir de cabeça para mim. Porque eu dormia de pé, né? O pé para a cabeça e a cabeça... Porque o bercinho, por causa do criado mudo, o bercinho não ficava muito pertinho. E foi um trabalho, né? Foi um caminhar. Eu digo que até hoje, porque hoje Deus me deu. Depois, mais tarde, eu falo para vocês o texto que Deus me deu hoje, ao amanhecer. Porque são traumas, são coisas que acontecem na nossa vida que geram experiências muito reais com Cristo, mas se estabiliza. Gera desconforto, né? E aí é onde Deus tem muito para fazer, né? A questão do controle. Quem está no controle? Não é tu, Denise, sou eu. Sempre fui eu e vai ser sempre eu que estou no controle. E quando Deus faz, ele faz completo, né? Ele nunca deixa um rabinho ali, né? Ele não é eu. Ele não sou eu, que faz pela metade ou faz mal feito. Ele faz bem feito. Quando a gente estava no último dia de hospital, né, no quarto ali, o doutor César, acho que é isso, né? Ele chegou, Edson, isso, doutor Edson. Ele chegou e falou assim, ó, o cara que falou para mim que acredita em Deus, entendeu? Ele chegou assim, ó, vamos, sejam felizes. Eu falei assim, tá, doutor, qual recomendação? Ele assim, ó, só vai. Seguinte, na quarta-feira que vem, quinta-feira, sei lá, uma semana depois, eu quero vocês lá na minha clínica, no consultório, que eu quero dar mais uma olhada nela e tal. Tá bom, doutor, ok. Aí ele passou o endereço, marcamos tudo direitinho, o horário, e fomos para casa. Aí ficamos ali 4, 5 dias, 6 dias com ela, e ela normalzinha. E a minha preocupação é, o que acontece? Quando uma pessoa usa respirador mecânico, mesmo que seja 1, 2 dias, é como se fosse uma máquina respirando por ti. Então, ele não tem a mesma complacência de um pulmão, de um tecido, né? Tu sabes até onde o tecido pode ir, ele vai e volta. Cada um tem uma complacência. E o respirador mecânico, ele respira, é lógico que tem uma dosagem para uma criança, né? Tantas pressões para cá, tantas pressões para lá, mas gera muito rompimento de alvéolos e tecido ali. Eu falei, essa criança vai ter um problema pulmonar, né? A gente vai ter que tratar desde pequenininha para não gerar... Ela teve parada cardiorrespiratória, ela foi entubada, ela ficou na UTI, ela teve transfusão de sangue, ela tirou líquido, cara, teve tudo, né? Aí, 5 ou 6 dias depois, foi eu, a Denise, a Laís e a Alice, família, né? Vamos no consultório levar a menina para o doutor ver. Aí ele pegou, chamou, entrou. Aí ele pegou os papéis, assim, né? Que é todo o prontuário dela, né? Ele começou a ler, ele não falou nada, ele só lia, olhava para ela, lia, olhava para ela. Ele assim, vocês sabem que se eu pegar esse aqui é o prontuário dela, né? De chegada. De chegada. E eu mostrar para outro médico, qualquer médico que não tenha acompanhado. E eu pegar o prontuário de saída ou ela, eles vão dizer assim, ó, tá, essa pessoa aqui morreu e esse aqui não é outra pessoa. Ou demorou mais tempo para melhorar, assim, não, né? Não foi isso, né? Não, isso aqui, ó, não existe. Essa pessoa aqui não pode se transformar nisso aqui. Eu assim, como assim, doutor? Ela não tem sequela nenhuma. Ela saiu como se nada tivesse acontecido com ela. Como se simplesmente tivessem, sabe assim, um fake ali escrito. Aí eu assim, tá, doutor? Ele assim, vai, vou embora. Eu assim, doutor, cara, só vai. Segue firme aí, cara. A vida agradece aí quem tu quer agradecer e segue. Eu não entendi, não vou entender, também não cabe a mim. E ele assim, e quase que enxotou a gente assim da coisa. Ele com os olhos mareados, assim, já dava pra ver, né? E, cara, e ali foi um milagre não concluído, né? Porque a gente acredita que a Alice, ela tem um propósito, né? E esse propósito, ele vai se concluindo, esse milagre vai se concluindo, acho que no decorrer da vida dela, né? A gente sempre fala para ela, né? Que ela é uma missionária. Desde que tinha 55 dias. E tem a Laís nisso tudo, né? Nossa filha mais velha. Como trabalhar com ela nesse período, né? Foi um período onde eu tive bastante dificuldade, porque eu tinha que ficar com a Alice, e criou traumas, né? Eu não queria mais sair,
não queria mais ir nos lugares com ela. A Laís não queria mais sair. A Laís não queria porque eu não saía. Por que a Mana fica e eu não posso ficar? Então, teve algumas coisas que a gente precisou trabalhar nesse caminhar com a Laís. E a Laís foi uma irmã, assim, fantástica. Né? Ela ela é cuidadosa com a Mana, muito companheira, assim, muito compreensiva com as situações em casa, né? E... Às vezes ela se faz de durona, assim, né? A Laís é uma amada, querida. Te amo, filha. Mas a Laís é uma graça mesmo. Várias vezes a Denise ia na minha casa tratar a Olivia, né? E fazer lá as sacudidas na Olivia, né? Essa mulher aí fazia minha filha subir dessa escada assim, umas 50 vezes no dia. Tadinha. E a Laís ia junto, era a mini fisioterapeutazinha. Gente, era tão bonita. Deco, era muito bonitinha, porque a Laís, cara, a gente diz isso, né? A gente sabe disso que a criança imita as nossas atitudes, né? Era muito bonitinho, porque a Laís, cara, era aprendiz de fisioterapeuta. Aprendiz de feiticeira, né? Aprendiz de fisioterapeuta da Denise. Cara, igualzinho. Ela só faltava vestir de branco e botar o jaleco. Mas ela sabia falar e ela sabia os termos técnicos da Denise, que ela fala umas coisas ali que deita de púlpito central, sei lá o quê? Vem cá, Olivia, vamos botar pezinho, Olivia, ou não sei o quê, a cabecinha, fecha a boca, Olivia, língua pra dentro. A Laís ficava falando esses termos pra minha filha, sei lá, com meses também, a Denise tratou dela desde a maternidade, e, cara, é muito bonitinho. E não só a Alice, eu acho que a Laís também é uma missionária, porque passar por isso que ela passou, tendo a idade que ela teve, Deus também certamente trabalhou aí no coraçãozinho dela, na família de vocês, para algo que vem por aí, né? Sim, com certeza. Ela é muito especial. Às vezes a gente olha para essa história, a gente olha para Alice, né? A Laís é tão especial quanto. A Laís é tão especial quanto, ela tem a história dela, ela sabe. Nós somos muito gratos, né? Nós temos, se eu for falar nomes aqui, eu vou esquecer, né? Com certeza eu vou esquecer, mas assim, nossa igreja foi fundamental, né? Nossa comunidade cristã, né? Ela foi incansável, né? Algumas pessoas específicas ali, né? Paulinho e Nicole, como a gente já falou, Wesley e a Ellen, que estavam sempre do nosso lado dando suporte. Cara, Gugu e Débora, minhas irmãs, minha família ali, a família da Denise, né? Várias pessoas assim, que se a gente ficou... Já citei nomes, né? Mas são tanta gente, cara. Cara, meu celular não parava 24 horas por dia. Sempre tinha alguém orando pela gente. Sempre. Aqui, fora do Brasil, no outros estados. É tão engraçado que às vezes vai alguém na igreja, um tempo atrás, e você, essa aqui foi a menina que a gente orou. Né? Essa aí foi a menina que a gente orou, e sim. E o texto que Deus me deu hoje, pedi para Deus fala mesmo no meu coração, porque eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja. E o texto que Deus me deu hoje foi Tiago 1. Eu vou ler na mensagem. Ele fala assim, ó. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saiba que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Né, Davi? Maravilhoso. E eu digo que essa experiência realmente fez a gente amadurecer e a gente crescer, desenvolver o nosso caráter em Cristo. Nada vai fazer a gente crescer mais do que poder viver totalmente na dependência de Deus. Isso foi algo que mudou a nossa vida. A gente não tinha nada que a gente pudesse se apegar, a não ser em Deus. E Deus dava o necessário todos os dias. Deus dava o maná. Sabe o maná que era para aquele dia? Era isso que eu sentia. Deus dava para aquele dia. Ele dava a palavra para aquele dia, ele dava a resposta que a gente precisava para aquele dia. A gente deitava e dormia, e no outro dia a gente precisava de novo do maná. E estava lá. E de novo da palavra. E estava lá de novo. Deus bondoso dava de novo, Denise, o Senhor é o meu pastor, eu sou o teu pastor. E mais uma vez. E hoje foi o maná de Deus de hoje, porque como o Deco falou e o Ricardo, a gente passou por tormentas essa semana. E
Eu sei que tem coisas que Deus precisa trabalhar na minha vida ainda, é claro, né? Senão eu já teria partido. Mas sempre que a Alice ou a Laís ficam doentes, eu fico temerosa. Gera um temor no meu coração. E eu falo para Deus, eu rejeito sempre. Eu falei, Deus, eu não quero mais me sentir assim. E ontem a Alice começou a ficar com dor de barriga, enjoada. Eu falei, daí já veio um monte de pensamentos na nossa mente, na minha mente. E hoje eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu rejeito. Já foi. Tu já fez. Tu é o meu Deus, tu está no controle. E aqui fala, né? Quando as lutas e as aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é presente especial. É um presente, porque isso vai fazer a gente ter essa experiência que eu e Davi temos. Até uma pessoa falou, né, no momento onde a gente estava passando, um momento depois que a gente foi dar o nosso testemunho na igreja, uma pessoa falou assim, muitas pessoas querem um milagre. É lindo, é maravilhoso estar nessa mesa hoje, porque estamos contando o nosso milagre. Mas se realmente perguntar para mim se eu quero passar de novo por isso, eu vou dizer que eu não vou querer, porque é muito dolorido. Mas aqui na palavra de Deus fala que é um presente especial. Por que é um presente especial? Porque vocês verão como a fé de vocês será fortalecida. É isso que a gente viveu. A gente viveu uma fé fortalecida, uma perseverança, um amadurecimento, algo como Jó viveu. Hoje eu não conheço mais Deus de ouvir falar, mas de tocar. Agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. E essa manhã, mais uma vez, Deus apareceu, como diz a tia Bugra, dizia a tia Bugra, ao vivo e a cores, para dizer para mim, eu estou aqui. Eu estou aqui contigo e eu cuido de ti mais um dia. E amanhã, mais um dia. E depois da manhã, mais um dia. Uma vez eu vi uma ministração, o cara falou assim, ó, no caso, vou atualizar, né? Hoje é dia 14, né? Então amanhã, dia 15 de julho. Hoje já é dia 15. Hoje é dia 15, então amanhã é dia 16 de julho. Deus vai renovar a misericórdia dele de novo, mais uma vez. E no dia 17, novamente. E assim sucessivamente. Não tem fim. E a Bíblia diz, né, que, voltando ao que a Denise falou, que após o deserto vem a terra prometida, né? Só que para chegar na terra prometida tem que passar pelo deserto. E a gente nunca vai estar preparado para isso. Que bom, porque Deus é sábio até nisso, né? Porque Ele precisa que a gente dependa dEle. Porque se não for dependência dEle, a gente não passa pelo deserto. A gente não chega na Terra Prometida. Eu não sei se eu já cheguei na Terra Prometida, acredito que não. Chegamos? Não. A gente está morando em Florianópolis, de alguma forma, né? Me prometeram algo, mas não sei se foi a Terra, né? Mas tem coisa melhor do que Florianópolis, né? Então, assim, ó, é muito difícil. Mas a minha palavra, né, que eu deixo para quem está nos ouvindo aí, nos vendo, não desista. Quando nada mais tiver esperança, joga tudo para cima e se agarra na mão de Deus, que Ele vai te guiar. E aí, tu vai chegar na Terra Prometida junto com Ele e através dEle. É impressionante o que Deus fez, né? E o que Deus está fazendo ainda, né? Ele não terminou. Amém. E eu queria perguntar para vocês, até trouxe um livro aqui que fala sobre isso, a Nana ama Joyce Meyer, né? Ela vive vendo Joyce Meyer e ouvindo, e tem muitos livros de Joyce Meyer. Né? Joyce Meyer patrocina ela. E o livro é Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente. Então, por que eu escolhi esse livro? Eu fui pegar ele justamente para falar um pouquinho sobre ele. Porque durante o que vocês contaram aqui, pela experiência, quantas vezes vocês tiveram que negar vozes ruins ou coisas negativas, espírito de morte na mente e no coração de vocês para que isso acontecesse, né? E talvez a gente passe por isso. Quantas vezes, às vezes, a gente é negativo, quantas vezes a gente pensa no lado ruim das coisas acontecerem e não coloca a esperança e a certeza da vida e da vitória em Jesus. E é muito sutil, Deco. É muito sutil. Por isso que quando a gente está no momento de dor ou de muita luta, a gente fica mais sensível, né? Por isso que eu pedi para Deus, naquele momento, eu falei, Deus, nunca me deixe esquecer de que existe principados e potestades lutando contra os pensamentos bons, contra as tuas promessas para mim. Na palavra de Deus fala, leve cativo todos os teus
Tudo. Leve cativa a Deus os teus pensamentos. Tudo. Leva para lá. Deus vai jogar lá no mar profundo e vai transformar e vai colocar nesse lugar desses pensamentos promessas. Só que para vir as promessas, tu tem que conhecer esse Deus. Se tu não conhecer esse Deus, tu não vai lembrar das promessas dele. É isso que Deus tem trabalhado na minha vida hoje. Conheça as promessas de Deus para a tua vida. Que Deus vai lembrar no momento certo. E nada tão perfeito como esse livro para falar sobre esse assunto, né? Fala sobre isso. Amém. É tão bom de não precisar falar, né, Ricardo? Cara, Cara, porque se a gente falar alguma coisa, nós vamos estragar. vão atrapalhar. Então, nossa, foi assim, em especial, muito especial. Não, lindo a vivência da fé real, né? Concreta. Quanto eu tenho fé, a gente escuta por aí, da boca para fora, né? O Davi e a Denise viveram a fé de uma forma muito concreta, palpável, né? Claro que eles tiveram uma experiência super forte e, no final, graças a Deus, eles tinham fé e puderam se agarrar nela e vencer, né? E sair dessa batalha vitoriosos, né? O objetivo do nosso podcast é justamente levar a mensagem de Deus e mostrar que milagres podem acontecer e a forma que os milagres acontecem é pela fé. Sempre. Né? Na minha vida aconteceu, da Léo, da Cacá do Léo, e enfim, todos os outros que a gente falou aí, do Drogo que vai vindo, do próprio Timóteo, né? Da Sheila que mudou a casa lá, e são os episódios que a gente contou aqui, mas na vida de todos nós, a gente tem esses resultados, é pela fé. Então, se isso aqui é uma mensagem, né? Quantas coisas eles já falaram, mas que eu gostaria de deixar claro tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Mesmo que você não conheça esse Deus que o Davi e a Denise conheçam, ele existe. Você conhecendo ele ou não, ele está lá. Ele existe. Tenha fé nesse Deus. Seja onde você estiver aí, fala para ele, fala igual o Davi. Se você não conhece a música Oceanos, que é uma música linda, né? Baixa aí no teu streaming de preferência. Não é igual o que eu cantei ali, tá? Porque eu canto mal pra caramba, tá? É bem melhor. Mas não importa, Deus que tá ouvindo teu coração, não é o áudio, né? Se tu estiver naquele corredor do hospital aí, ou sei lá onde tu estiver, tenha fé. Busque esse Deus, porque ele é o único que pode ir além da ciência. Quando a ciência não deu mais, Davi e a Denise só tinham duas coisas, o joelho deles e a fé. Né? E aí Deus agiu. E a palavra de Deus fala como a fé vem. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui, compartilhando a palavra de Deus, quem está ouvindo tem a oportunidade de crescer em fé. É assim que a gente cresce em fé. Ouvindo, compartilhando como a gente está fazendo aqui e Mais uma coisa, experimentando. Deco, que Deus colocou muito forte no meu coração agora. Deus escutou o nosso sim. Ele escutou o nosso clamor. E disse um sim para mim, para o Davi e para a Alice. Mas para você, de repente, o sim não veio ainda ou não vai vir. Mas ele vai continuar sendo Deus. Amém. Né? Amém. Eu não sei o que seria hoje da minha vida sem a minha filha. Mas eu sei que eu tenho certeza que Deus iria me sustentar. O sim dele é o sim de Deus. É aquilo que Deus quer para a tua vida. Então, assim, creia profundamente. Eu fico muito alegre de contar esse testemunho. Muito alegre, porque ele é um testemunho de vitória que a gente vê aqui, né? Mas tem vários testemunhos que no final não vem o Hollywood, né? Que a gente pensa muito no Hollywood, que a criança ou foi ou não concluiu ainda o teu processo. Deus vai ser sempre Deus. Ele não esqueceu de ti, pode ter certeza. Amém. Ele nunca Mesmo esquece. na perda ou na dor, Mesmo que é algo natural, porque nós morreremos. Sim. Todos nós. Sim. Né? Então, na perda ou na dor, também Deus está sempre Deus está lá. no controle. Ele não perde o controle. Muitas vezes vai vir na tua cabeça e perdeu o controle. O que aconteceu? Onde é que está Deus? Deus não está me vendo? Tá. Ele está vendo o maior, o macro. A gente vê só o micro, né? É isso aí. Ufa. Foi. Vocês querem deixar mais alguma palavra? A Denise deu essa última, Davi, tem mais algo a dizer para o povo aí? Acho que a mensagem já é o suficiente, né? Só quero agradecer a oportunidade de a gente poder... Porque a gente já falou para muita gente, né? Mas agora acho que a gente, em nome de Jesus,
porque a palavra de Deus tem que ser multiplicada, a gente vai ganhar o mundo. Amém. O TronoCast, ele vai voar. E vocês vão conhecer a nossa Alice, a nossa Laís, aí vai ter fotinho depois da nossa família, A Alice não né? quis vir, né? Ela fica muito emocionada quando ela escuta a história dela. E hoje ela é uma menina de 8 anos, alegre, feliz, perfeita, Uma princesa, tá sempre linda, bem arrumada. maravilhosa. E ela ficou brincando com a amiguinha hoje, porque ela disse, não queria ir, porque ela se emociona muito quando ela escuta a historinha dela. Então vocês vão conhecer a nossa família linda que Deus nos deu. Né, Davi? Que o TronoCast, ó, Voe. voe. Glória a Deus, que o nome de Jesus e de Deus possa ser glorificado assim Amém. como está sendo E através será. da história e do testemunho de vocês. Aleluia. E você que está aí nos ouvindo, nos vendo, eu desafio você, se essa história mexeu com você, se de alguma maneira vai mudar a tua história, curte o vídeo, compartilha, para que a gente possa disseminar. Né? A gente teve experiências agora de vídeos que foram compartilhados, curtidos e tem transformado a vida de pessoas assim como foi o teu e da Renata, né? Então, isso faz diferença, pode ter certeza. Amém. Amém. Ricardo, Amém. palavras finais. Gente, obrigado. Vocês nem têm que agradecer, a gente que agradece. É uma honra ter vocês aqui e que lindo o testemunho de vocês, né? Eu não posso falar a palavra espero. Eu tenho certeza de que Deus queria vocês aqui para levar essa mensagem para você que está aí ouvindo. Mais uma vez o diabo quis atrapalhar, mas não conseguiu. Algumas vezes. Deu certo? Trouxe essas pedras? Isso aí, tacamos funda na cara deles. Isso aí. Pedrada, e foi uma só, né? Foi fácil essa. Sempre foi, né? Obrigado, queridos, tá? Muito Amém. bom, muito Tamo bom, muito junto. bom estar aqui, Obrigado. tá? Valeu. Deus abençoe vocês, Deus Aleluia. abençoe você aí também. Continue compartilhando, Tchau. curtindo com a gente aí, TronoCast. Abraço! Uhul! Tchau.